Samarco, 25 anos. Depoimento de Carlos Alberto da Cruz Rodrigues, entrevistado por Arnaldo Marques e Cláudia Leonor. Ouro Preto, 16 de outubro de 2002. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número Samarco, HV 005. Ok, gravando. Carlos Alberto, boa tarde. Eu gostaria que o senhor dissesse de novo o seu nome completo, local e data de nascimento. Meu nome é Carlos Alberto da Cruz Rodrigues. Eu moro em Matipó e nasci em 4 de julho de 1952. O nome dos seus pais? Meu pai chamava Carlos Matos Rodrigues e minha mãe Maria Francisca da Cruz Rodrigues. E dos seus avós paternos? Olha, eu não conheci meus avós do parte de pai, né? Porque meu pai é natural de Portugal e eu não tive a oportunidade de conhecê-los. E os avós da minha mãe eu os conheci. Eles moravam no interior de Campos, no estado do Rio, e faz parte, inclusive, da minha infância, que eu ia visitá-los na roça. Passava tempos lá, né? Ficava 1 mês, 2 meses com eles lá na roça, né? E tive uma vida com eles. Depois disso, depois de um tempo, quando minha avó ficou viúva, a minha avó veio morar com minha mãe lá no Rio, né? Que minha mãe já morava no Rio. Como é que Então, eles chamavam? Da minha avó materna eu lembro mais, mas eu não recordo. Eu vou lembrar, mas eu ainda não recordo. É uma coisa que a gente pensa muito pouco. O seu avô, o seu pai, ele emigrou para Portugal já adulto, criança ainda? Já adulto, já veio adulto. E os seus avós, então, ficaram lá, seus avós paternos? Meus avós Nunca vieram ao Brasil? Não, nunca vieram ao Você Brasil. nunca chegou a conhecer? Não, não se conhecia. E ele veio, por quê para o Brasil? Vocês chegaram a conversar? Não, eu conheci meu pai muito pouco. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Então, a lembrança que eu tenho dele é só de brincadeiras, né? Desse tipo de coisa. Nada assim de muita conversa, sabe? Tinha alguma brincadeira mais marcante? Tinha. Tinha uma brincadeira que a gente gostava muito. Era na hora que ele chegava, né, para ir em casa. Normalmente eu ficava escondido, né? Brincadeira de criança, né? Ficava escondido atrás da poltrona e dava aquele susto nele, né? E ele tinha um hobby que também foi muito marcante. Ele gostava de mexer com marcenaria. Então ele sempre tinha uma área lá dentro de casa que era o local que ele trabalhava, sabe? Que ele gostava de mexer, de fazer os móveis. Ele fazia móveis realmente, né? E foi uma coisa também que eu guardei, né? E a profissão dele qual era? Ele era comerciante mesmo, né? Pelo que eu lembro, ele não tinha nenhuma formação, né? E ele tinha o quê? Uma padaria, uma venda? Não, ele trabalhava com drogaria, na época, drogaria ou farmácia, né? Na cidade do Rio de Janeiro? Na cidade do Rio. O senhor nasceu no Rio de Janeiro? Eu nasci no Rio. Que bairro que o senhor morava? Também? Quando era criança, eu nasci no Leblon, no bairro Leblon, né? Depois que meu pai faleceu, nós ficamos mais um tempo morando no Leblon. Aí minha mãe casou novamente e nós fomos morar em Botafogo. Eu morei muito tempo em Botafogo. Como é que era o Rio da sua infância? Era uma beleza, né? Você ia à praia, era aquela, né, vazio de tudo. Eu ainda lembro, eu pegava carona atrás de automóvel, né? Para-choque. Os carros andavam tão devagarzinho que você pegava até carona nos para-choques dele, né? Sentava no para-choque? Sentava no para-choque, montava nos para-choques do carro e andava. Eles andavam realmente devagarzinho. E o Rio de Janeiro era uma tranquilidade, né? Uma beleza para se viver. Soltava muita pipa ali na Praia da Urca, né? Ia à praia sozinho. Era muito bom. O Leblon naquela época era um pouco o canto da cidade, né? Era.
Mas era um lugar bem povoado, né? Um lugar, né, podia até ser considerado um lugar de elite mesmo naquela época. Tinha uma parte do Leblon ali que era um lugar da elite mesmo. E hoje mais ainda. Hoje mais ainda, né? E depois o senhor passou sua adolescência no Rio também? Passei minha adolescência, eu sempre estudei no Rio, sempre morei no Rio, né? Teve uma época que eu morei, logo depois que minha mãe casou, eu fui morar com uma tia minha em Campos para poder estudar num colégio salesiano, e eu morei com essa tia minha 2 anos. Mas aí logo depois eu retornei ao Rio, né? E fiquei o resto, me formei no Rio, estudei na PUC do Rio, né? Tive minha vida toda lá. Essas influências familiares, o senhor, aparentemente, o lado português ficou só no seu pai, quando ele se foi, ficou por aí, né? O senhor não teve tios portugueses, Não. parentes, o senhor não teve contato? Tinha alguns parentes, mas não eram parentes de primeiro grau do meu pai, não. Tinha alguns parentes que, inclusive é meu padrinho, né, que eram amigos dele, eu tinha alguma relação, eram primos, mas nós não tínhamos, essa relação, ela não se deu continuidade a isso, né? O senhor então não tinha ou não conheceu tios paternos? Não, tios paternos não. Eu me correspondia, tinha tios que eu me correspondia com ele em Portugal, porque teve uma época, minha irmã foi a Portugal e conheceu a família do meu pai, né? E eu, infelizmente, não tive oportunidade. E sempre a gente se correspondia, né? Tinha com primos, né? Com tios, mas só por carta. Então a família mesmo era o lado de Campos, né? A família sempre foi o lado de cá, né? Sempre foi o lado da mãe. E além de pegar a carona em para-choque de traseiro de automóvel, qual era empinar pipa na Urca? Quais eram as outras brincadeiras que tinha na sua infância, pré-adolescência no Rio de Janeiro? Como é que era? Ia ao Jardim Botânico, era mais praia mesmo, tinha esporte, como é que era isso? Não, a gente jogava futebolzinho, né? Jardim Botânico ainda era da minha época, passeava muito lá, né? Minha mãe gostava muito de ir lá, a gente sempre passava algumas horas no Jardim Botânico, eu gostava muito. Mas de brincadeira, eram essas brincadeiras mesmo, era de brincadeira de joguinho de botão, futebol, bicicleta, patins, né? Essas coisas assim. Carrinho de rolimã tinha muito, né? Naquela época não tinha videogame, né? Não tinha, e além disso você podia andar, né? Você podia andar pela rua quando você quisesse, né? Não tinha nenhum risco, grandes riscos, né? Porque mesmo com toda essa calma que era o Rio de Janeiro, eu ainda fui atropelado 2 vezes no Rio. Por carro? Por carro. Mas nunca tive assim nada sério, mas tive um atropelamento que eu estava voltando da praia, né? E eu estava com a minha mãe. Então nós paramos numa pracinha para poder brincar nos brinquedos, né? E eu deixei minha camisa. E, assim, esqueci a camisa, aí minha mãe pegou na mão, não, vamos embora. Quando eu estava atravessando a rua, eu lembrei da camisa. No mesmo momento, eu larguei a mão da minha mão e voltei correndo, né? Para buscar a camisa. Disse o carro, pá. Mas os carros andavam devagar, né? Você tinha quantos anos nessa? Eu devia ter uns 8 anos, por aí. Mais ou menos isso. E o pessoal já ia no Rio de Janeiro nessa época, para os lados da Barra da Tijuca? Já ia. Mas a Barra da Tijuca era uma viagem, né? Não era um passeio como era hoje, nem tinha aquela via ali por fora, né? Aliás, o túnel, né? Então, mas era uma viagem. Ia-se a Barra, assim, em dias especiais, né? Mas não tinha nada, absolutamente nada. Lá era só praia e terra. O pessoal até levava as coisas para comer. Exato. Não tinha absolutamente nada naquela época. Depois, na sua adolescência, o Rio, ainda hoje, mas na época, grande metrópole nacional, cultural, tudo. Como é que era viver nessa cidade maravilhosa? Na adolescência? Para mim era ótimo, né? A gente com a idade de 18, 20 anos, 22, né? A minha vida era pegar onda, eu surfava muito, gostava de surfar. Tinha uma turma boa, né? De colegas que gostavam do mesmo esporte, né? Então, a minha ideia sempre foi surfar, sabe? Então, quase o tempo todo livre, a gente fazia isso. Em que praia? A gente ia muito ali na Barra, né? No Recreio,
ia no arpoador. O recreio a gente ia quando tinha condução, facilidade de condução, porque precisava do transporte, né? Mas quando não tinha, a gente ia ali para o arpoador, que era um ponto também excelente para pegar onda, uma turma muito boa, né? Quem Já que ainda era não essa tinha. turma? Normalmente a turma de escola, tinha uma turma de infância, né? Também, que é a turma que eu morei em Botafogo, assim, que eu estava te falando, muito tempo, né? Então a gente tinha a turma da rua, né? Então todos caminhavam mais ou menos, né, na mesma direção, Você né? lembra de algumas figuras? Alguns nomes? Lembro. Tinha um colega meu, que era como irmão, né? E nós sempre saímos para pegar onda junto, namorar junto, festa junto, né? Sempre tinha essa irmandade entre a gente, né? Viajava, ia muito para Cabo Frio, para Teresópolis, né? Nós tínhamos boas amizades, né? Naquela época. O nome dele, qual que é? O nome dele a gente chamava ele de Tuninho, né? O nome dele é Antônio Carlos Berga. Hoje ele trabalha na usina nuclear de Angra, né? E a gente ainda conversa um pouco, né? Permanece a amizade. Permanece a amizade, Legal. né? Já, Então, já tinha aquela cultura de surf, do shaper, de tinha, bares, de tudo, dessa convivência de turma de surf mesmo? tinha convivência, mas era uma convivência mais sadia do que hoje, né? Pelo menos, naquela época ainda não existia muita questão da droga, né? Ela estava começando. E começou basicamente com o LSD, né? Que a gente chamava nem estou lembrando mais, mas era o próprio LSD. Ácido, a gente chamava do ácido, né? E a maconha ainda estava iniciando. Cocaína quase não se via, né? Quase não se falava. Mas a turma era mais saudável, né? Nesse sentido, não era muito dado a droga. Logo depois que eu saí, estava na faculdade, já estava terminando, aí a questão da droga ela começou a ficar mais forte. Ficou uma questão mais procurada, mais difundida, né? Eu também já não estava muito, né? Porque já estava começando a trabalhar, já tinha pouco tempo, então eu comecei a me afastar. A sua vida escolar, onde você estudou no Rio? No Rio eu estudei, acho que no melhor colégio que tinha no Rio, que era o Dom Pedro II, numa escola pública. E era uma escola assim, uma escola bem tradicional, né? E um ensino excelente. Eu acho que eu fui fui bem, como é que se fala, privilegiado com poder estudar lá nessa escola. Tem alguma figura marcante desse período, assim, algum professor, professora? Tinha um professor, sim, que era bem, não digo que influenciado, mas que marcou mais, né? Que era um professor era professor de física, né? O cara era durão mesmo, sabe? E eu lembro que nas primeiras aulas eu não tinha ido bem nas provas, né? Me chamou na regulagem. Aí eu tive que me esforçar mais. Aí eu me esforcei tanto naquela época que eu acho que eu ultrapassei as expectativas na questão da matéria, né? Naquela matéria. E, de uma certa forma, naquela época eu fiquei sendo assim, um ponto de referência, junto com os colegas, para aquela matéria. Eu passei a ajudar os colegas, sabe? Depois. Então, foi o que marcou, né? Você lembra o nome dele? Não lembro. Mas era um professor durão. Ainda era no centro o colégio? Era ainda no centro. Prédio antigo? Ainda no centro. É federal, né? Era federal, né? E depois, aí, como eu já morava em Botafogo, o do centro era melhor do que o de Botafogo do Humaitá, né? Então eu ficava sempre ali no centro. Mas aí depois, com o tempo, começou a dificultar a questão de transporte, né? Aí eu fui lá para o do Humaitá, que ficava pertinho de casa, ali perto de Botafogo. Aí eu ia até a pé para a escola. Andava bem, mas ia a pé. Que período era esse? Em termos de série, você entrou em que série? Foi depois da 5ª série. E aí foi até... Fiz o ginásio todo no Pedro II. Fiz um pouco em Campos e o resto do ginásio todo no Pedro II. Aí, nessa época, aí entrou aquela decisão. Você tinha que fazer, já fazia
aquele último ano junto com o pré-vestibular, né? Aí eu resolvi fazer um concurso para o Baiense, curso Baiense era um dos melhores que tinha no Rio. Tinham poucos, tinha uns 2 ou 3 cursos de pré-vestibular. Como é que chamava? O Baiense. Baiense. É, eu acho que existe até hoje. E ele era uns 3 cursos de pré-vestibular. Hoje tem, qualquer esquina tem cursinho pré-vestibular, né? Naquela época só tinha uns 3. E eles abriram um concurso de bolsa e eu fui fazer o concurso. Nessa época eu tirei 9º lugar no concurso. Devia ter uns 1000 candidatos, mais ou menos assim. Aí eu fiz o concurso, tirei 9º lugar e o Baiense, inclusive, que era o proprietário do curso, né, que o nome dele era Baiense. Devia ser sobrenome, alguma coisa assim. Aí ele formou uma turma só com esse pessoal para fazer... Ele queria separar o pessoal para fazer concurso para o IME e para o ITA, sabe? Que era era grande... Né, a grande estrela das universidades era o ITA e o IME, né? E ele usava isso muito como propaganda para o curso dele. Tantos aprovados no IME, tantos aprovados no ITA, né? Aí eu fui fazer parte dessa turma. Era uma turma bem selecionada. Aí eu fiz a prova do IME e do ITA, não passei. Nenhuma das duas. Eu passei da PUC, que era o unificado, né? E passei na UEG, que era a Universidade do Estado da Guanabara, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Antigamente era UEG, né? Aí passei nas duas. Aí na época, minha mãe, eu falei com minha mãe, né, mãe, eu passei na PUC, eu gostaria de ir para a PUC, né? Falei, e era muito caro, né? Faculdade muito caro. A PUC era de elite mesmo, né? E só para gente que realmente tinha dinheiro. Aí eu falei, vou fazer na UEG mesmo. Aí fui para a UEG, fiz minha inscrição. Quando eu voltei em casa, eu me emociono. Não, para de ver. Difícil. Quer beber uma água? Uhum. Então, eu pego lá do ponto que eu estava falando da escola. da PUC, É. você estava entre a UERJ e a É. PUC. Gravando. Aí eu saí de casa, falei para minha mãe, vou para a UEG, vou fazer minha matrícula, né? E quando eu voltei, ela tinha falado que tinha saído, fui na PUC, conversou com o reitor, e o reitor arrumou uma bolsa para estudar na PUC. E essa bolsa teve uma particularidade, que ela era feita em salários mínimos. Assim, não era bolsa integral, mas a parte da bolsa, dava uns 70%, 80% do valor, a gente transformava isso em salário mínimo e eu assinava um contrato de 6 em 6 meses, né, que eu teria que repor esse dinheiro em forma de salário mínimo, em quantidade de salário mínimo. Mas tinha uma cláusula que se eu não tivesse nenhuma dependência, eu ficaria isento. Então, aí eu fiz meu período todo, formei em 4 anos e meio, não tive nenhuma dependência, saí limpo com a minha bolsa, tranquilo, e acabei formando uma faculdade de nome, né? Uma faculdade muito boa, por sinal. O que te atraía para fazer engenharia? Eu sempre falava que... esse negócio é um negócio meio estranho, porque eu sempre falava que eu ia fazer medicina, né? Sempre assim, desde pequenininho, né? Mas eu não sei, eu acho que isso vinha muito da minha mãe, empurrava, não sei, alguma coisa também, acho, do meu pai, né? Minha mãe puxava também. Mas chegou numa época ali que eu tinha que decidir mesmo, né? Eu sempre gostei de mexer com equipamento, com máquina, sempre gostei de construir, sabe? E eu falei, eu acho que eu vou por aí mesmo. Vou por esse caminho de engenharia mecânica. Quer dizer, foi uma coisa no instinto, né? Não foi nada assim fabricado, nem lido em teste vocacional, nada disso, né? Eu acho que deu muito certo. Fiz o que eu realmente queria. Como foi o tempo de faculdade? Como é que era fazer faculdade no Rio? Era excelente, né? Você entrar numa faculdade cheia de gatinhas, né? Uma turma boa, cheia de gente de cabeça boa, né?
Era muito bom. A única coisa que pegava muito na faculdade nessa época é que nós estávamos na época da ditadura, né? E as faculdades, de modo geral, eram células, né, de formação de gente que gostava realmente de trabalhar, tinha atividade política, né? E eu cheguei até colegas meus que a gente estudava junto e, de repente, a pessoa saía para outro lado, se entrosava com a política, abraçava aquilo. E eu tive colegas meus de faculdade que sumiram naquela época, né? Alguns sumiram, não voltaram, eu nunca vi, não vi nunca mais, não sei o que aconteceu, mas teve outros que sumiam por um tempo e depois voltavam e contavam realmente ter passado momentos difíceis, né, com a polícia. Eu tive uma época também que eu arrumei uma namorada, está muito bonito, né? Gostava de sair com ela, e ela começou a ter uma atividade política também. Aí um dia ela me chamou, né? Eu, né, querendo manter minha namorada, né, firme e forte ali, né, mas sem nenhuma intenção política. Aí eu fui junto, né? Aí foi naquela época que eles deram um tiro lá perto do Ministério da Educação, no centro, que a gente estava... Nós fomos uma passeata, né? A passeata era para ser pacífica, né? Deram um tiro para todo lado lá. Eu falei, nunca mais voltei, acabei o namoro. Nunca mais. Não vale a pena, não. Eu preferia... Mentira, ela era bonita, mas não valia. Não valia, eu preferia pegar onda. E tinha muitas mulheres já cursando engenharia naquela época? Não? Na minha sala tinha umas duas, na mecânica, né? Das outras áreas tinham mais mulheres. Aí elas saíam mais para civil foi bastante mulher fazer civil. Mecânica só tinham duas na época. Até hoje é difícil, né? Mas até hoje é difícil. Como é que estava o mercado de trabalho? Poxa, uma beleza, você pegava o sujeito a laço. Você saía da faculdade, todo dia na faculdade tinha lá, contrato engenheiro, tudo no quadro de aviso, né? Contrato engenheiro, contrato estagiário, desse jeito. E você ia, por exemplo, eu quando fui procurar o estágio, 2 anos antes de eu formar, eu já estagiava, já trabalhava. Aí eu convidei alguns colegas para ir comigo também, né? Pra gente, vou lá ver o estágio. Porque se eu não chamasse ninguém, eu acho que eu ia lá sozinho, né? Então eu comecei a procurar estágio, arrumei um estágio, trabalhei 2 anos como estagiário. Trabalhava numa empresa chamava Tecnocalhas. Ela fazia estruturas metálicas e fazia calhas de cobertura. E aí eu trabalhava na área de projetos, né, fazia estágio na área de projetos. E a gente fez inclusive esse dono da Tecno, ele era um senhor já de idade, velhinho, ele já tinha viajado o mundo todo, e ele queria desenvolver um equipamento para poder fazer as telhas dele, tipo em série, continuidade. Porque lá era tudo assim, fazia uma por uma. Batia na prensa, né, ia fazendo as dobras da calha, tudo na prensa. É uma mão de obra danada. E ele esteve no Japão e ele fotografou umas máquinas assim, né, para poder fazer a telha mecanizada. E quando ele me chamou para estagiar, era justamente para a gente desenvolver esse projeto. E eu trabalhei nesse projeto com ele 2 anos e deixamos pronto, funcionando. É mesmo? O cara era bem... Foi a primeira do Brasil a fazer isso? Foi a primeira do Brasil a fazer isso. É uma linha de montagem, na verdade. Uma linha Você de entrava montagem. A chapa, saía a telha. uma atrás da outra. Uma atrás da outra, exatamente. Foi a primeira que teve. E eu até lembro do dia que eu fui embora, ele até eu chorava com ele. Por que o senhor foi embora? Porque eu tive uma oportunidade na Varig. E naquela época eu formei e ele me colocou como engenheiro. Assim que eu formei, eu falei, olha, eu já não sou estagiário, agora sou engenheiro. Aí ele também, mandou, assinou minha carteira como engenheiro, me pagou um valor, tá? Mas logo em seguida, assim, menos de um mês depois, teve uma vaga na Varig, e eu fui trabalhar na Varig. Era um emprego mais... eu achava, pelo menos, que era melhor, né? Porque
trabalhava de terno, então, né? Aquele negócio tinha uma mesa, só, né? Então, era mais, assim, tinha uma imagem mais agradável. Eu achava, né? Depois não era o meu, não era a minha praia. E como é que você chegou na Varig? Como é que foi esse processo? Foi seleção, mandou currículo? Tinha seleção. Eu tinha um cunhado meu, já trabalhava na Varig, em outra área, e falou, olha, estão precisando de engenheiro lá. Você chegava assim, o cara pegava laço mesmo, não tinha essa grande seleção, não. O pessoal não podia escolher demais também, não. E aí apareceram alguns, selecionou uns, acho que eu concorri com uns 3 ou 4, aí me selecionaram e eu fiquei. Mas não tinha, assim, grande dificuldade para se ter emprego. Não exigiam grandes coisas também, não. Qual era o trabalho lá na Varig? Lá na Varig, essa atividade de engenharia de operações, o engenheiro fazia programas de voo, né, entre os aeroportos e recebia comunicação dos fabricantes de aviões que faziam, todo dia chegava modificação em avião. Porque tem que revisar tal parte do avião, assim, tem que modificar tal parte de avião. Então a gente pegava aquele material e direcionava, se era operação para operar o avião, se era manutenção, atualizava os manuais, né, e fazia esse tipo de trabalho. Era basicamente isso. Eu trabalhei lá um pouco tempo, fiquei menos de 1 ano. Então esse trabalho um trabalho que deu mais, assim, que eu me lembro mais, que me marcou mais, foi que na época a Varig comprou a Varig comprou a VASP, juntaram as duas, mas as duas continuaram separadas, assim, operando separadamente, mas a Varig dona da VASP. E eu não tenho certeza, foi a VASP, né? Comprou uma companhia aérea. Então, cada uma tinha uma negociação, um contrato de fornecimento de combustível. E cada uma tinha um preço, porque isso era negociado às portas fechadas, não era aberto. Então, nós tínhamos que aproveitar os melhores preços de contrato para abastecer os aviões. Então, a gente fazia, por exemplo, o avião saía do Rio de Janeiro e ia para o sul, ia lá para o aeroporto de Porto Alegre. Aí você via, o combustível é mais barato em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro. Se fosse no Rio de Janeiro, se ele voltasse, você enchia o tanque, o máximo que desse no Rio. Mas isso tudo era calculado, o volume, de acordo com o passageiro, né, de acordo com você tinha que calcular junto aquele combustível de espera, tinha que ter também como referência o aeroporto de emergência, né, se lá tivesse fechado. Então você tinha que fazer esse cálculo do combustível todo. Mas você colocava o maior volume de combustível possível ao menor preço. Se fosse o inverso, em Porto Alegre fosse mais barato, você colocaria o mínimo de combustível. Mas isso era para avião em várias escalas, né? Saía por norte lá e ia pulando aquele negócio. Então a gente tinha que pegar os preços de combustível de todos esses aeroportos, né, e fazer um programa. Só que naquela época não tinha computador. Tinha alguma coisa lá, tinha uma máquina lá que a gente chamava, não lembro o que era, que a gente chamava de computador. Mas não era, né? A gente tinha que pegar aqueles cartõezinhos, furar eles todos. Nossa, perfurar. Quer dizer, na faculdade eu já trabalhava com cartão, né? Uns cartões grandes. E era um computador enorme, né? Mas quando foi na Varig, tinha lá também eu acho que era cérebro eletrônico, que a gente chamava. Alguma coisa assim. Aí tinha uma maquininha lá que eu achava que era fabulosa, que ela era compactazinha, sabe? A gente tinha uma programação através de cartãozinho, mas os cartõezinhos já eram menorzinhos, sabe? Não, que o cartão era grande assim, né, da máquina que eu trabalhava. Quando cheguei na Varig era pequenininho, os cartõezinhos. Aí aquilo soltava uma lista depois, tudo direitinho lá com os valores, sabe? Mas era interessante, mas muita coisa se fazia na mão, né? Então foi um trabalho interessante assim que marcou, que eu lembro. A sua base era onde? No Galeão? Não, era ali no Santos Dumont. Ali perto, tem um prédio, ali perto do Santos Dumont, tem um prédio da Varig, né? No Castelo. No Castelo.
E o senhor saiu da Vari e foi para onde? Aí eu saí da Vari. Nessa época eu morava, casei também e morei em Botafogo também, né? Morava em Botafogo. Aí eu saía de casa, por exemplo, para trabalhar, pegava aquelas horas de rush, eu te falava, eu ficava 1 hora dentro do carro, falei, isso aqui tá ficando difícil de viver, morar. Naquela época a gente já achava difícil. Era isso. Aí eu tive visitando os pais da minha esposa, morava aqui em Minas Gerais, conheci um grupo, tinha um pessoal que era dono de um grupo de concessionárias Mercedes-Benz, Massey Ferguson, né? E aí eles conheci assim, aí eles me convidaram para ser gerente de assistência técnica ali em Manhuaçu, perto de Matipó, né? Aí eu fui abandonei, fui ganhando menos, inclusive. Eu já não aguentava mais trabalhar de terno e gravata, já, na verdade, não conseguia. Aí e aquele negócio de ter uma mesinha também não me agradava. E aí eu já estava sentindo falta lá do projeto lá do velhinho lá, meu amigo, né? De fazer lá, mexer com as máquinas, já estava sentindo saudade disso. Aí eu vim trabalhar como gerente de assistência técnica em Minas Gerais. Aí trabalhei 1 ano também ali. Naquela época não tinha problema de emprego, aquilo era... Aí eu cansei de lá também, eu falei, aí eu saí do emprego, em Manhuaçu, né? Aí eu falei com a minha esposa, eu não vou procurar emprego agora, vou esperar uns 2 meses. Estava com dinheiro, então, né? Falei, vamos ficar uns dias aí, vamos passear, vamos dar... Aí passaram uns 2 meses, eu falei, agora eu vou procurar emprego. Aí comecei a procurar, já não estava tão fácil, não. Aí já era lá, 77, né? Aí já estava um pouquinho mais complicado. Aí comecei a fazer os meus contatos no Rio, de novo, né? Aquele negócio todo. Eu falei, tem que voltar, tem que trabalhar, né? Aí fiz alguns contatos no Rio, não apareceu nada. Aí conheci uns americanos que estavam trabalhando na Samarco, que moravam em Manhuaçu também. Aí eles me indicaram a procurar um emprego aqui em Germânia. Aqui pegava laço mesmo. Aqui não, se o jeito passasse na porta, não dava trazer. Né? Mas a minha admissão na Samarco, não sei se você está chegando lá, está chegando lá? Pode voltar. Mas a minha admissão na Samarco foi interessante porque aí eu vim aqui na mina, né? Primeiro você não tinha nem estrada aqui não. Para você chegar na mina, você descia ali, passava a linha de ferro, você já foi lá, né? Você passa a linha de ferro de Mariana ali, quando chegava você não seguia aquela estrada não. Você descia para a direita e tem um córrego ali, tem um rio, né? Você passava dentro do rio. Você não tinha ponte, não tinha nada não, passava dentro do rio. Embora. De carro, embora. Aí eu vim, eu já estava procurando emprego em Minas Gerais também, né? Nessa época também tinha um convite da Vale do Rio Doce também. Aí eu vim para Minas de Germano, aí procurei a pessoa que me foi indicada, aí ele me levou lá no chefe que era o gerente, vamos dizer hoje, que era o gerente tecnológico da manutenção, era esse nível. O que era o nome dele? Ele era chefe de departamento, naquela época era departamento de manutenção. Mas o nome? O nome dele era um nome holandês. Era um nome holandês, eu não lembro. Ele era holandês. Esse... Aquele Ludwig? Não é o Ludwig, é alemão. O Rodrigues. Não, acho que não. John Stettler. Não, John Stettler eu trabalhei com ele também, é americano. Depois a gente dá da balista. Não, isso aí. Bom, aí eu Apresentado por ele. fui apresentado a ele me fez algumas perguntas assim muito básicas e tal. Aí pediu assim, deixa eu ver suas mãos. Aí eu pus as mãos assim, ele passou a mão. Você não serve para trabalhar aqui não, sua mão é muito lisa. Aí eu falei, mas por isso? Porque naquela época eu tinha que pegar na massa mesmo, né? A ideia era essa, né? Aí eu falei, meu Deus, só porque minhas mãos são lisas. Aí quem tinha me levado foi o Mário Mainardi, né? Que me levou. Então o Mário, não, vem cá, vamos conversar aqui.
Porque, né, eles tinham que tomar cuidado, porque eles não podiam perder engenheiro assim não, né? Tinham que se virar. Aí o Mário me fez uma entrevista, aí é uma entrevista técnica, né? E depois foi lá, conversou com ele, aí acertou a minha admissão, né? Mas naquela época era muito interessante, porque eu entrei como... Naquela época existia tal de engenheiro trainee, mas era para pagar menos. Não era porque tinha programa de trainee, tinha, igual tem os trainees hoje. Hoje os trainees entram na Samarco, né? Tem todo um programa para ele. Naquela época era para ganhar menos mesmo, né? A responsabilidade era a mesma de um sênior, né? É, mas o salário era Você entrou baixo. fazendo o quê? Eu entrei como trabalhando na manutenção, quer dizer, como era trainee, eu trabalhava assim, vamos dizer, como se fosse um supervisor, né? O que hoje é como se fosse um chefe de equipe, né? Mais ou menos isso. E o negócio era muito, não tinha nenhuma estrutura, essa marca não tinha nenhuma estrutura. Estava funcionando já ou não? Tava operando, quando eu tinha começado a operar em maio, né? Eu entrei em junho. Então, simplesmente jogava a gente no serviço, né? Vamos para lá. Essa primeira vez que você foi à mina, qual a imagem que você tem, assim? O que você lembra, assim? Ah, isso aqui é o fim do mundo, né? Não, porque você não tem estrada para chegar, né? É um frio. E a gente trabalhava assim, a gente não tinha hora para trabalhar, não. Trabalhava de manhã, à noite, de madrugada, virava à noite, né? Era uma... Então, eu me perguntava, será que eu aguento ficar aqui? Porque você entrava aquela mina, que hoje não está o inverno que tinha naquela época, mas naquela época você chegava naquela mina, você batia queixo, viu? Eu tinha parado de fumar, tinha 1 ano e pouco, voltei a fumar porque não aguentava ficar lá, não. Mas eu comecei, eu acho que me chamou mais atenção naquela época, como não tinha muita estrutura, a gente tinha que realizar as coisas, tinha que inventar, tinha que buscar caminho daqui e dali, né? E eu acho que isso foi o que me atraiu mais, porque as coisas não estavam muito prontas. A gente podia criar alguma coisa, né? Quais eram os desafios, assim? O desafio era, primeiro, colocar a planta para rodar, né, com disponibilidade. Segurança, naquela época, nem se falava, né? A gente não ligava muito para isso, não. E também as pessoas, era treinar as pessoas, porque as pessoas que estavam trabalhando, ninguém tinha experiência de nada. Os mecânicos, por exemplo, que trabalhavam comigo, eram mecânicos de Mariana, que eram mecânicos de automóvel, era assim, mecânico de trator, essas coisas assim. Mecânico mesmo, de industrial, você falar assim, isso aqui é um mecânico? Não tinha. Nós carregávamos ferramenta dentro de saco, de estopa, juntava aquelas ferramentas, né? E era manutenção de tudo, dos moinhos? Não, a minha era só da parte do Mineiroduto. Ah, já do Mineiroduto. Já do Mineiroduto, a minha parte do Mineiroduto. Então, ninguém sabia nada. Então, você tinha que começar a fazer para poder saber onde você ia chegar, né? E tinha um detalhe, a manutenção que eu trabalhava era lá na estação de bombas 1, na estação de bombas 2, na estação de válvula 1 e estação de válvulas 2. Era o Mineiroduto todo. E era uma turminha pequena, né? Então eu lembro, por exemplo, a gente não tinha sábado, domingo, nada disso. Trabalhava direto. Chegava em Matipó, por exemplo, falava assim, ligavam pra gente, tá precisando de manutenção aqui. Aí nós tínhamos um carro na época, uma veraneio, e aí juntava a turma, juntava as ferramentas, jogava tudo dentro do carro, vamos pra lá. Aí chegava lá, trabalhava até altas horas da noite, não dormia, ia lá para ficar um dia, ficava uma semana. Era um negócio de louco. Você tinha que ter espírito de aventureiro naquela época. Se você não tivesse, não aguentava, não. E essa coisa de sair do escritório, terno e gravata, para esse espírito aventureiro? Então, aí eu achei ótimo, porque do terno e gravata eu não gostei, não. Esse de mexer lá na área, no campo, mexer com as pessoas ali, esse eu gostei. Eu acho que eu me adaptei melhor, sabe? Eu acho que realiza mais, sabe? Acho que tem... O primeiro impacto, e o segundo e o terceiro do Mineiroduto em si, né? Que era assim...
Nós tínhamos muita influência do americano. O americano não tinha largado ainda, né? O mineroduto. Então, eles acompanhavam muito de perto. Toda essa parte desse startup, eles sempre estavam perto. Também, na manutenção também. Tinha o Mill Jennings também, era o Jack Stettler, ficava muito lá, que ele ficava olhando a usina toda, né? O Mill Jennings era um americano também que ele atuava mais no mineroduto, ficava mais ali no mineroduto. E ele era assim, ele era um cara detalhista, sabe? Ele era trabalho dele, montar a planta funcionar, né? E funcionar bem. Então, ele tinha muito conhecimento, já tinha experiência de outras áreas, então ensinava muito pra gente. Foi o que, né, alavancava mais a produção da manutenção, né? Lá do mineroduto, né? Mas era assim, você estava em casa, o pessoal mandava te buscar, você não tinha hora, não tinha nada, eu dormia dentro do carro, né? Chegava lá para fazer manutenção, dormia dentro do carro. Não tinha muita... Era tudo tudo A casa nessa época era onde? A sua casa? Você estava morando onde? Minha casa era ali na vila. Inclusive eu morava na vila, eu era do Rio, muita gente era de Belo Horizonte. Eu praticamente não saía daqui. Chegava no final de semana, o povo sumia, né? Não tinha nada de plantão, não tinha nada disso. E eu ficava na vila, não tinha para onde ir. E essa vila ficava um vazio total, né? Parecia que você estava, né, numa cidade fantasma, né? Não tinha nada, porque não tinha farmácia, não tinha mercado, não tinha clube. Eram só as casas, as estradas empoeiradas, né? Tudo de terra. Era dureza. Eu tenho uma foto minha da minha casa ainda com a gente. Eu não trouxe porque eu não consegui separar, né? Você pediu, né? Mas eu vou mandar para você. Tá? E a sua esposa na Vila Samarco, o que ela achava da... Eu também era nova, né? A gente casado de pouco tempo, com a filhinha pequenininha, né? Tudo era alegria, né? Nunca... A minha esposa sempre andou atrás, né, comigo, né? Nunca reclamou, sempre alegre, feliz, satisfeita da vida. Como vocês se conheceram? Esse aí também foi outro caso. Depois eu não tinha formado ainda, e minha mãe já tinha falecido antes de eu formar, e eu tinha um apartamento que minha mãe tinha deixado para mim, em Botafogo também, e tinha uma inquilina, né? Tinha uma filha bonita para danar. E aí eu comecei a ter, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a cuidar, né? Desse negócio do aluguel e tal. Aí eu comecei a tentar namorar a menina, né? Mas ela não quis nada, né? Aí a mãe dela era separada, eu falei, vou conversar com a mãe dela, né? A mãe dela também. Aí a mãe dela falou, eu vou arrumar umas colegas da minha filha, para conhecer, para você se enturmar mais. Eu falei, opa, não, minha mãe. A sua inquilina que falou isso? Minha inquilina. Aí me apresentou a Leila, que é minha esposa hoje, né? Me apresentou, eu comecei a sair com ela um tempo, namoramos. Aí, namoramos até pouco tempo, né? Aí, de vez em quando, a gente ia visitar, ela falou, olha, nós vamos casar, vamos precisar do apartamento, viu? Aí ela ficou numa situação, né? E acabou, nós casamos, e ela teve que entregar o apartamento pra gente morar, nós vamos morar lá. Tirou a mulher. Certo. Hein? Ela não se deu bem nessa história. Não se deu bem Tirou nessa a mulher, história. mas perdeu a casa. Como é que chama a sua esposa? A Leila. Leila. Leila é apelido, né? O nome dela é Maria das Graças. O apelido dela é Leila. Porque na época que ela foi registrar, o pai dela foi registrar, o pai dela é daquelas famílias mesmo tradicionais, mineiras, né? O coronelzão, né? A mãe dela queria que se chamasse Maria das Graças, porque tinha feito uma promessa, não sei, alguma coisa desse tipo. E ele falou, não, eu quero que chame Leila. Aí, não, vai ser Maria das Graças. Aí ele foi, registrou ela como Maria das Graças, chegou em casa, está aqui o registro, é Maria das Graças, mas o nome dela vai ser chamada Leila. Fim de papo. E Leila ficou. Leila ficou. Bom, já que a gente voltou para sua mulher, que ainda ia pegar,
ela é um pouco responsável pela sua primeira vinda a Minas Gerais, né? É, E ela é de família mineira, o senhor conheceu ela no Rio? Como é que foi isso? Ela estudava lá? ela estudava no Rio na época, eu conheci no Rio, né? Só um minuto. Tô com muito barulho lá fora. Eu sei. A gente estava falando. Sua esposa, a família dela é de Minas Gerais? Da onde é de Minas Gerais? A esposa dela é de Manhuaçu, ali próximo a Matipó, né? É uma família tradicional lá. E ela teve uma infância ali, né, nessa cidade, Manhuaçu. Depois, eu não sei certo com que idade, mas na adolescência, lá para os seus 18 anos, 20 anos, mais ou menos, ela foi para o Rio. Foi estudar lá. E aí que eu a conheci, né? Quer dizer, eu conheci bem depois, né? Porque, inclusive, ela é mais velha do que eu, né? Minha esposa, ela é 2 anos mais velha que eu. Esse namoro foi cumprido? Não, foi curtíssimo. Foi 8 meses. Eu estava a fim de casar mesmo. E aí, quando vocês casaram, o senhor ainda trabalhava na Varig? Trabalhava na Varig, quando nós casamos. E aí ela tinha família em Minas? Isso. Ela tinha alguma parte da família dela no Rio também, né? E eu entrosei bem com a família dela também. Então, minha mãe já tinha falecido também, então eu já estava meio perdidão, né, assim, no mundo, né? Então fiz minha família rapidinho. E deu certo, né? Até hoje. Do Rio de Janeiro para Vila Samarco, em Balme Pereira? Nossa, as pessoas me perguntam, sempre perguntam isso, né? Poxa, como é que você conseguiu se adaptar? É estranho que eu não tive esse tipo de sentimento. Eu acho que quando a gente está realizando as coisas, está feliz, está bem, sabe? Eu acho que a gente acaba não se apegando muito ao lugar onde é que eu estou, sabe? Eu nunca me passou na ideia assim, poxa, que saudade de voltar lá para o Rio, que saudade. Nunca teve isso. Eu saía para o trabalho, saía satisfeito, voltava do trabalho, voltava em casa satisfeito. Eu nunca tive essa dificuldade, essa preocupação. Eu acho que quando a gente está bem, está qualquer lugar, é lugar. Eu não tenho esse negócio. Eu sempre digo para as pessoas, a resposta que eu dou é assim, eu não tenho raiz. Eu não crio raiz. Né? Hoje eu não tenho vontade de voltar para o Rio, não, né? O Rio já não é um lugar bom para se viver, né? Mas se tiver que voltar, eu volto da mesma forma. Né? Não que eu queira, mas se precisar, um dia eu volto. Né? E nessa época de precariedade, como o senhor mesmo falou, da estrada, tem algum caos para contar, alguma coisa de dificuldades? Aquela época todo mundo era a Samarco tinha gente de todo lado, né? Tinha ele não sei se ele é chefe do RH, mas ele era forte lá na área de recursos humanos, que era o Major. Você vê o nome. Recurso Humano Major. Ele que cuidava de tudo, né? Restaurante, pessoal, transporte. Ele cuidava de tudo. A gente chamava ele de Major. Ele era Major mesmo. O nome dele, seu nome? Não lembro. A gente nem tratava ele pelo nome. E ele, eu acho que, porque naquela época parece que tinha que ter alguém com patente do Exército por causa dos explosivos que se usavam, alguma coisa nesse tipo, alguma coisa nessa linha aí. E o homem era bravo mesmo, né? Chegou uma vez, eu lembro que eu estava lá com ele assim, e era noite, né? Servia um jantar lá, e a comida era boa, assim, sabe? A comida naquela época era farta. Aí chegou um empregado lá e falou com ele que não tinha ficado satisfeito com o jantar, não sei, reclamou alguma coisa do jantar, né? Ele abriu a gaveta, pegou o 38, bateu em cima da mesa. Você não está satisfeito? Pode caçar sua vida, caça seu rumo. Assim mesmo. E ele andava armado direto. E os vigilantes que tinham também na portaria andavam armados. Teve uma época que o pessoal aqui transitava muito de carro, tinha os carros, a gente mesmo dirigia, não tinha motorista não. Então teve um colega nosso aí que saiu de rural,
passou na portaria, o cara mandou parar, ele não parou, seguiu, não sei por que não parou. Ah, mete fogo, meteu fogo no sujeito mesmo, no carro. É mesmo? É. Então era desse jeito, só tinha gente, sabe, a gente de qualquer lugar entrava aí naquela época. Não existia seleção, não. Seleção, se existia, era muito fraca. Eu, pelo menos, eu acho que eu fui o único que naquela época, fui um dos poucos, né, da época que era mais normal, vamos dizer. E havia tanto problema de insegurança para ter porteiro armado? Tinha mesmo esse perigo? Eu acho que tinha, porque era muita gente de fora, muita empreiteira, era muita gente, sabe? Seria uma questão de segurança nacional. Eu acho que naquela época não sei, devia ser o padrão, né? Eu não estranhava, não. Para mim não era estranho. Explosivo era para quê? Mina, né? Detonação de mina. E ficava guardado em um galpão? Ficava pro lado da mina. Eu não andava muito pro lado da mina, não. A mina a gente chegava de longe e tal, mas não andava muito na mina, não. Primeiro que era perigoso, né? Máquina passava até em cima chegou a passar em cima de carro, né? Era perigoso. Não existia procedimentos assim. O negócio era produzir, extrair, transportar. Não tinha muito padrão. Era o começo, né? Era o começo. O senhor já falou muito de frio, o pessoal também falava muito de chuva, que naquela época Chovia demais. Nossa. Dificultava o transporte para vir. O senhor chegou a dormir alguma vez Aqui, na mina? Não, dormia, não lembro. Já dormi, mas não lembro se foi por causa de chuva. Eu lembro que eu tenho dormido por causa de problema de manutenção, né? Às vezes a gente fazia lá um serviço, tinha que esperar operar para poder testar e tal. Então eu dormia dentro do carro. Mas assim, chovia muito. Agora, eu fiquei aqui 1 ano também só na mina, né? Na mina de Germano. Depois em julho eu fui para Matipó. 1 ano, quer dizer, em julho de 78 eu já fui para Matipó. Isso foi castigo, promoção, voluntário? Não, isso foi promoção. Porque quem trabalhava lá nessa época era o Fausto Lara. Não sei se já entrevistaram ele. E ele foi promovido ao chefe do departamento do Mineroduto. E lá em Matipó não parava ninguém, nessa função, né, de chefia lá não parava ninguém. Antes do Fausto já tinha uns 3 lá, já tinha uns 2 ou 3. A cidade não tinha estrutura, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada. Ninguém. Nessa época não tinha nada? Nada. Descreve pra gente. Não, então depois eu chego lá. Aí o Fausto ficou sabendo. Eu já trabalhava com o Fausto que eu ia a Matipó fazer manutenção. Então ele já me conhecia. E aí ele ficou sabendo que a minha esposa era de Manhuaçu, aí ele me fez a proposta. Aí eu falei com minha esposa adorou, né? Ficar pertinho dos pais dela, Matipó. Aí ele falou, achei um que vai ficar lá. Aí eu fui para lá, cheguei lá, nossa cidade, aí tinha a luz da cidade era um tomatinho assim dentro de casa. Faltava de luz todo dia, toda hora. Telefone nem sonhar, né? Ninguém imaginava. A cidade era uma cidade de interior mesmo, cidade tipo carroça, né? Não tinha asfalto? Nem asfalto, calçamento, nada. O único lugar que tinha calçamento ali em volta da igreja, no centro mesmo, né? O resto era tudo, era terra, né? Terra, cavalo, carroça, um carrinho outro. E a Samarco lá era tida assim como a salvação da cidade, né? Porque ela fez muito movimento na época da construção, foram muitos americanos para lá, muita gente da construção, que era da Bechtel, né? Que estava construindo. Então era a salvação da cidade, mas logo depois eles viram que não era assim. Samarco realmente tem algum movimento econômico na cidade, tem alguma influência econômica, mas não era o que se imaginava. Mas aí quando eu fui morar nessa casinha, que era uma casa da Samarco, né? Samarco lá construiu 2 casas e um alojamento com 10 apartamentos, 10 quartos, né? E fui morar numa das casas, que era onde o Fausto morava.
Mas o interessante lá é que a gente tinha um rádio, era um rádio VHF, e era o único meio de comunicação que eu tinha, era o rádio VHF, mas é só comunicação com o trabalho, né? Para fora você tinha que ir lá na praça, na telefonista. Você tinha que descer e ir lá no posto telefônico, né? Para telefonar. Então esse rádio ficava ligado o dia inteiro, a noite inteira, e eu não podia desligar, porque qualquer hora me chamava. Agora, o difícil é saber quando estava me chamando, porque o rádio falava a noite inteira, todo mundo falava no rádio, né? Era um meio de comunicação, e ele ficava assim pertinho da minha cabeceira, né? Pertinho da minha cama. Então o pessoal precisava de algum apoio, né? Aí tinha que telefonar. Mas a cidade, eu pelo menos me acostumei bem, me entrosei bem com tudo. Igual eu te falei, né? Para mim, eu estava bem, para mim estava bom. Não tenho... Tinha venda, tinha farmácia? Tinha farmácia, e tinha uma farmácia que o próprio farmacêutico era o médico, né? Porque não tinha médico, né? Tinha uma venda, não tinha supermercado, nessa época não tinha supermercado não. Era só uma venda. E logo depois teve um médico que passou a morar lá, né? E meus meninos sempre machucando, aquele negócio todo, né? Só que a gente não tinha, nem sempre você encontrava um médico, né? Então você levava no farmacêutico, né? Aí, ir para dar ponta era uma dificuldade, né? Os meninos cortavam, andavam pela rua, né? Cortavam a cabeça, aquele negócio todo. Dar ponta era uma dificuldade, aí tinha que viajar para Manhuaçu, então, aquele negócio todo. Aí depois disso eu aprendi, quando meus meninos cortavam a cabeça assim, eu só limpava bem o lugar, sabe? Pegava o cortezinho dele, pegava um fiozinho do cabelo de um lado, um fiozinho do cabelo do outro, dava um nó, aí pegava do outro, ia dando nozinho, fazia um ponto, você fazia o ponto naturalmente, com o fio de cabelo, né? Quando era num local assim que dava para apertar bem, você apertava bem, colocava um esparadrapo bem firme, então aí cicatrizava. Era mais fácil que esperar o médico. Nossa, era mais fácil que esperar o médico, ou então cair na mão do farmacêutico, né? Você podia cair na mão do farmacêutico também. Era bem perigoso. Também era, né? A gente sabia. Como era a relação com o resto da Samarco? Além do rádio, qual era a ligação com as outras estações, com o Germano, com o Bu? Nós tínhamos um telefone que era um tal de hotline, né? Batia uma manivela lá e tal. Mas eu digo porque às vezes dá a impressão que essas comunidades fora das usinas, de Ubu e Germano, ficam um pouco isoladas do resto da empresa. O senhor sentia isso ou não? As comunidades, naquela época ou não? Mas hoje? Os próprios funcionários das estações. Das estações... Da EBU2, EV1 e EV2. Achavam que... Eu não entendi. Não é que achavam. Às vezes dá a impressão de que essas unidades da Samarco ficam um pouco isoladas do resto da empresa. Né? Dessa vida comunitária, que tinha a vida Samarco, e o Bu também. O senhor sentia esse tipo de coisa? Ou tinha. Não. Eu tinha uma comunicação, mas era muito frágil, muito frágil. O pessoal mesmo que trabalhava nos outros níveis, né? No nível operacional, não tinha comunicação nenhuma, né? Quem tinha um pouquinho mais de comunicação era eu, né? Como chefe lá do departamento era eu. Mas não tinha nenhum programa assim de relação com o empregado, não tinha programa de comunicação, não tinha nada disso. Então, sabia só, rodava rádio peão só, um pouquinho, também porque ninguém ligava muito para lá também não, né? Mas era um pouquinho. Então, pessoal, a gente tinha uma vida isolada, realmente. Conhecia algumas metas da empresa, mas nem todas. Né? A gente não participava muito da gestão da empresa. Não. Quantas pessoas lá? Hoje nós somos 33, né? Mas válvula 1, válvula 2 e Matipó. Naquela época tinha mais gente. Porque o turno que é hoje hoje é de 2 pessoas, formado com 2 pessoas, antigamente era com 3 pessoas. Então até tinha mais pessoas antigamente. E essas pessoas não era comum que elas se deslocassem a Germano? Não, nem pensava, nem precisava. O senhor ia ou não? Eu ia, muito pouco, mas ia.
Ia pouco também. Não ia muito, não. Por causa disso, porque a gente não participava da gestão. O que a gente tinha que fazer é manter a operação, né? Em termos de trabalho, o que mudou? Saindo de Germano e indo para Matipó? Assim, do dia a dia do trabalho. Bom, é porque eu trabalhava muito no campo, só com manutenção, né? Em Germano. Quando eu cheguei para Matipó, aí eu já peguei um nível de chefia, né? Então, eu tinha que primeiro aprender a trabalhar, que eu não sabia ser chefe também, eu não tinha experiência nenhuma. Vamos dar uma paradinha para trocar fita. Eu só podia ser meio por trás, né? Não tinha produtores. Foi o Dr. Penido que reuniu o Brenha, um pessoal lá e fez uma coisa informal. Eu tenho uma história engraçada, assim, também. Gravando. A gente está falando do que tinha mudado em termos do seu trabalho De Germano para Matipó, né? Então, o que eu estava falando, quando eles me chamaram para trabalhar em Matipó, para ser chefe de lá era chefe de divisão na época. E simplesmente você vai para lá, vai ser chefe. Era assim, né? Eu tinha naquela época 26 anos, 25, 26 anos. E quer dizer, era cru ainda, né, em termos de gerenciamento de pessoas, trabalhar com pessoas, né? A experiência que eu tinha era da própria Samarco, praticamente, né? E trabalhava com os mecânicos, trabalhava na área, no campo, era uma relação diferente. Eu fui para lá como chefe de uma equipe toda. E foi difícil para poder aprender, porque você praticamente tem que aprender com erros e acertos, né? Mas quando você não está bem preparado, os erros às vezes acontecem e são muitos, né? Então, mas eu fiquei lá batalhando. Eu não tinha ninguém para poder auxiliar, para poder discutir, né? E as decisões ali tinham que ser tomadas ali, né? Porque você não podia depender de Germano para tomar uma decisão em Matipó, né? Não tinha. Então, e com isso eu aprendi bastante, né? Aprendi muito sobre as pessoas, aprendi a aprender errando também, né? Com os erros. E criei, eu acho que uma imagem forte ali em Matipó, né? Tanto que eu estou lá até hoje. Quer dizer, estou lá e estou em Germano, mas ainda tenho um pé lá, ainda, fico um pé lá em Matipó. E acabei criando uma imagem muito forte em Matipó. E também aprendi a trabalhar, né, dessa forma, que era como é que eu posso falar? A gente acaba sendo muito chefe, né? Assim, muito chefão, né? Porque naquela época era o que precisava realmente, né? Você não tinha... você não se preocupava com liderança. Ninguém. Você tinha que ser chefe, era mandar fazer, fazia, é assim e assado, né? Não existia esse conceito, né? Ninguém se preocupava com isso também, não. Né? Tinha que fazer as pessoas trabalharem e produzirem. Isso que era importante. E eu acabei aprendendo a fazer isso, né? Fez parte da minha formação, né? E a gente depois, para poder modificar também essas atitudes, esses comportamentos, também tem que fazer. É outro trabalho, né? E hoje eu pelo menos, me considero alinhado com os programas da Samarco, programa de gestão da Samarco, né, com os valores dela. Mas antigamente não tinha nada disso. Você inventava os seus, era produzir do jeito que for, não interessa o meio, produzir, tratar as pessoas trabalhando, era isso que era importante. Em termos de trabalho, o que mudou especificamente? Assim, qual passou a ser a sua atividade? Eu passei a trabalhar mais na operação do mineroduto, que eu continuei com a parte da manutenção e a parte do mineroduto, né? E
assim, não mudou grande coisa, não. Só que agregou mais uma parte que foi a da operação. E eu tinha mais responsabilidade, uma responsabilidade maior, porque ficava com a estação de bombas, estação de válvula 1 e estação de válvulas 2, né? Mas o serviço era na mesma linha, era serviço de manutenção, só que incluía também o de operação. A manutenção que o senhor já fazia a partir de Germano, que acabava envolvendo as estações também, né? Era só mecânica das bombas e das válvulas ou era estrutural do mineroduto também? Não, mecânica também das válvulas e estrutural do mineroduto. Então, se houvesse algum problema de rompimento, de Tudo, queda de pressão, o é. senhor tinha que vistoriar. Tinha que ver, tinha que... Sua equipe Era a naquela responsabilidade. rural. A responsabilidade era essa. Nós tivemos alguns casos, né? Inclusive. E a partir de Matipóquis, ou mesmo já a partir de Germano, Mineroduto, o senhor entrou em junho De 77. de Né? 77, ele está começando a Está operar. começando. E como foi esse startup? Quer dizer, mesmo com a ajuda dos americanos, muito experimental, já se tinha uma certa segurança? Enquanto a gente não se envolvia muito não com essa parte de operação, né? E a manutenção, os americanos sempre davam umas dicas, né? Mas começou nessa fase, logo depois dessa fase, pessoas da Samarco começaram a assumir essas operações. Por exemplo, o mineroduto vai iniciar. Iniciar o mineroduto era uma operação considerada crítica, né? De risco. Então tinha um engenheiro que ele era chamado só para partir o mineroduto. Então não interessa onde que ele estivesse. Eles chamavam ele vinha partir o mineroduto. Era nessa linha. Então não ficava à mercê de cada um. Tinha alguns procedimentos que os americanos já tinham feito, né? Mas mesmo assim, toda vez que chamava, tinha que chamar ele. Já na sua fase, cuidando além da manutenção também da operação em Matipó, na chefia de Matipó, das estações de válvula, como era esse... Porque, de qualquer maneira, ainda era 78, 79, né? Quando você foi para lá, 78, né? 78. Como era a operação do mineroduto nessa época? Ele parava muito? Parava muito. Não era contínuo? Não era contínuo. A gente ficava quase mais parado do que operando. Né? Operava muito pouco. A produção. E quando ele era parava, baixa. ele ficava vazio ou se colocava um outro tipo de fluido? Não, às vezes teve uma época que se enchiam de água, acabava enchendo de água. Depois, com o tempo, nós passamos a fazer as paradas com o minério. Não havia problema? Não havia problema. Deixa eu só recuperar, eu acho que seria interessante para estar registrando, apesar da gente ter lido, etc e tal, o que é um mineroduto? Para a gente estar registrando no vídeo. Não sei se eu fosse uma pessoa absolutamente leiga. Bom, o mineroduto, ele é um tubo, né, de 20 polegadas, meio metro de diâmetro, né, que ele sai lá de Germano, né, atravessa aí hoje 24 municípios, né, passa por Matipó e vai até Ponto Bu. Ele tem os 396 quilômetros e ele serve para transportar essa polpa de minério de Germano até Ponto Bu, né. Então ele não é nada mais, nada menos do que um tubão, né. É basicamente isso. E por que válvulas e bombas? Bom, aí se você não consegue, você não tem potência para bombear até o Ponto Bu. Poderia até ter, mas não seria economicamente viável. Então, quando a pressão vai caindo ali em Matipó, que é o ponto ali que a pressão começa a decrescer, aí ele tem que dar uma reforçada. Aí tem a estação de bombas. Quando você chega em válvula 2, você precisa, ali tem uma descida muito forte e a gente tem que ter o controle de velocidade do mineroduto, da polpa, né? A velocidade, o controle da velocidade é responsável para evitar desgaste do mineroduto. Então a gente tem que controlar a velocidade dele, não pode deixar ele escorrer livre, não. Então essa estação de válvula serve para isso, a gente controla ela ali. Fica onde a válvula 2? Válvula 2 fica em Alegre, no Espírito Santo. E válvula 1 fica em Guaçuí,
no Espírito Santo também. Agora, por que tem as duas estações de válvula? É porque nós temos o ponto mais alto, fica ali no município de Divino, fica a 1.180 metros de altitude. E dali em diante, o mineroduto só desce e vai chegar em Ponto Bu, vamos dizer, chega lá, a altitude lá é 24 metros. Quando você para o mineroduto, você fecha uma válvula lá em Ubu. Quando você fecha ela teria que suportar toda essa carga dessa altura todinha. Então, é possível suportar ela, mas a espessura do tubo lá em Ubu teria que ser um catatal, sei lá, 2 polegadas, 3 polegadas. Então, para ficar economicamente viável o projeto, a gente divide essa altura em 3 seções. Até válvula 1, você fecha aqui, só segura esse pedacinho. Válvula 2, segunda parte, e o Ubu segura a terceira parte. Então, dividiu toda essa altitude, essa altura, dividiu em 3 partes. De 1.800 metros. 1.800. Qual é a velocidade que... 1.180. Não, a velocidade que o... Da polpa. Da polpa é em torno de 6 metros, 6 quilômetros por hora. E leva quanto tempo de Germano ao Bu? Dá 63 horas. Quase 3 dias. É. Interessante isso. E o senhor colocou muito a questão de um início da empresa nos anos 70, em que havia determinados valores, determinados procedimentos que eram, imagino eu, comuns a todas as empresas do Brasil na época, e que hoje, me parece, isso é muito diferente. Como foi esse processo de mudança, do surgimento de novos valores, preocupação com segurança? Como isso se deu? Como o senhor viveu isso? Eu acho que esses valores, eles começaram a mudar a partir do momento que a alta direção da empresa começou a repassar isso, a difundir isso, permear isso sobre a organização, né? Eu não acredito que isso tenha vindo de baixo para cima, não, veio da alta direção, né? Eu lembro, por exemplo, como eu te falei, a gente não acompanhava muito questão de gestão, né? Então, eu conheci alguns presidentes dessa marca, algum grupo de diretores, que a gente notou que quando mudava, alguma coisa mudava também, né? Que é natural. Eu acho que isso é que deu esse dinamismo, né? Essa direção para essa marca. Acho que foi realmente a questão da alta direção da empresa falar isso, né? Nós vamos caminhar nessa direção. E como é que essas novas diretrizes chegaram a Matipó? Por boletins, as pessoas foram convocadas a Germano para reuniões, como é que isso aconteceu? Não, quando esse processo, ele não tem um início, né? Eu acho que quando começou a haver preocupação, que as pessoas observam que as diretrizes estão chegando, tem coisas novas, tem metas novas, né? As pessoas começam a ficar interessadas e começam a cobrar também. Poxa, isso aqui não está chegando para mim, né? Mas eu acho que assim, o que ajudou muito, uma ferramenta que trouxe permeou isso muito através da organização, foi quando nós entramos com a época do gerenciamento da rotina. Acho que foi a época que trabalhou mais esse aspecto. O que é o gerenciamento da rotina? O gerenciamento da rotina foi o estabelecimento de metas, né, dentro de cada departamento, né, baseado em metas da empresa, né, e que a gente desmembra aquelas metas, né, para a nossa área até o nível operacional hoje, né. Então nós trabalhamos com metas bem definidas para poder ter os resultados que a empresa está querendo, né, que ela está mostrando. E aí reúne a equipe, discuta, aí existe maior envolvimento, né? E eu acho que foi isso que trouxe a cobrança, né, do pessoal, né, para poder ir em cima de outras coisas, comunicação, estilo de gerenciamento, né, mas essa, né, segurança,
Houve uma... Agora, a questão da segurança foi uma questão bem diferente. A questão de segurança, eu lembro exatamente o que começou. Foi quando, acho que foi o Penido, quando o Penido falou, olha, nós queremos, foi meta zero acidente e nós queremos ser o melhor do mundo em segurança. Daí que detonou esse trabalho todo em cima de segurança. Em Matipó, que trabalho foi esse? Como assim? Em questão de segurança, o que mudou, o que você Aí nós comandou nesse sentido de mudança? Então, foi justamente levar essa... Aí nós já tínhamos uma gestão mais participativa, né, nessa época. Então, o que acontecia em Germânia acontecia em Matipó. Né? Não existia... existe, lógico, que uma defasagem, mas ela já não era tão grande, era bem menor. O pessoal participava mais, sabia mais do que acontecia, né, do que estava acontecendo, conhecia mais as metas da empresa, né? Dá uma paradinha. Vou pedir para você enxugar o rosto, porque tá ficando brilhante. Não Tem o calor, né? Até eu vi você pegar... Então eu acho que o que deflagrou essa questão de segurança foi justamente nessa época, quando a meta foi dada. Foi realmente uma meta que a Samarco quis cumprir, né, e foi muito bem trabalhada, e foi dado todo o apoio, foi dado o recurso, e a coisa caminhou bem. Porque o povo da Samarco é um povo bem distinto, sabe? Parece que o povo da Samarco sempre gosta de fazer tudo o melhor que pode. Quer conseguir o melhor resultado. Se é para fazer, vamos fazer melhor. E isso é uma coisa que a cultura, faz parte da cultura, sabe, da empresa. Então, quando as metas vêm, estabelece bem as diretrizes, mostra bem o caminho, a turma é empenhada em obter o resultado, sabe? Isso de um modo geral. Eu estou vendo o senhor com a camisa do Campo de Ideias. Uhum. Como isso acontece em Matipó? Quer dizer, isso muda o trabalho de alguma maneira? Para o Mineiroduto em geral, o Campo de Ideias funciona? Funciona. E a questão da inovação? Primeiro, o que é o Campo de Ideias? Uhum. O programa de Campo de Ideias foi um programa que foi lançado através de um grupo de gerentes da Samarco, e ele veio para poder cobrir uma demanda, né, dos empregados, que eles alegavam que as ideias dele, as sugestões, não falavam ideias, né, falavam sugestões, elas não são bem trabalhadas, elas não são ouvidas, elas não são encaminhadas, né? Existia uma demanda muito forte nisso. Samarco teve outros programas anteriores. Tinha até da urnazinha, o cara chegava a botar as caixas de sugestões, né? Mas nenhum funcionou, não. Sempre caía em descrédito, não se levava para frente. Eram programas que não tinham uma estrutura muito bem fundamentada, né? Aí veio o Campo de Ideias. O Campo de Ideias chegou com uma estrutura bem forte. Então, é a forma, né, o caminho que o empregado tem de colocar suas ideias formalizadas, né, e inclusive com retorno de ganhos, né? Cada ideia que ele apresenta e é aprovada, ele ganha R$500. Então ele preenche lá o formulário dele, a gente analisa se for uma ideia viável que traz ganhos. Pode ser ganho em segurança, em meio ambiente, em produção, né? Qualquer ganho nesses fatores, ele é premiado com R$500. Né? Então, ele funciona, em Matipó funciona como funciona em Germano, né? Não tem diferença, é o mesmo caminho, né? Mas eu acho, e esse resultado ele foi excelente, né? Porque o empregado ele se sente realmente valorizado com isso, né? Quando uma ideia dele é colocada em prática, né? Porque eu vivo isso, né? Eu também sou empregado, também vivo, né? Não participo do Campo de Ideia por causa do meu nível, mas a gente sempre deu ideias, né? Eu acho que é um ponto forte da Samarco, que nós temos na Samarco, e que eu acho que, pelo menos para mim, né, que me satisfaz muito trabalhar na Samarco, é essa questão, porque eu sempre gostei de realizar as coisas.
E a forma que a gente tem de realizar é colocando as coisas em prática, achando um caminho, né? Achando um caminho para colocar em prática. E a Samarco sempre deu isso para a gente, né? Então, a Samarco sempre deu condições da gente realizar os nossos sonhos, né? Porque quando a gente tem... Às vezes são sonhos que são de benefícios para a própria empresa, mas só de você poder realizar aquele sonho, criar, botar, testar, falar funcionou, né? Aquilo te dá uma realização muito grande, né? Então, a gente às vezes fala só realização, às vezes de bens, né? De posses, né? Isso aí, não estou falando desse, estou falando da realização mesmo de sonhos próprios, né? De você colocar em prática aquelas ideias que você tem, né? Isso é muito forte. Voltando um pouquinho para o Mineroduto, em 97 houve uma expansão geral da empresa, de 94 a 97, a usina 2 em Ipu. Uhum. E me parece que houve também algum acerto, alguma manutenção mais pesada no Mineroduto para atender essa usina 2, né? Isso passou por Matipó? O que aconteceu lá nessa época? O Mineroduto nós não tivemos nenhuma mudança, para poder atender a usina 2, porque o Mineroduto já tinha capacidade, a capacidade dele era ociosa, né? Nós trabalhávamos aí, não lembro bem, mas 70% da capacidade, né? Então nós trabalhávamos sempre bombeando polpa, bombeava água, né? Para poder encher o Mineroduto, para não parar, bombeava água junto. Nós tivemos algumas modificações em alguns equipamentos, mas não foi nada assim de grande porte, não, para poder atender a usina 2. O Mineroduto já era preparado para isso. Hoje ele para como antes ou não? Hoje não pode nem espirrar. Se espirrar, para tudo. Porque ele e hoje ele está trabalhando cheio, né? Totalmente cheio. Então ele não pode parar de maneira nenhuma. Hoje ele não bombeia mais água? Hoje de jeito nenhum. Só polpa. Só polpa. Hoje é só polpa e sem parada. Agora, nós tivemos um tempo, né? Importante, nós tivemos um tempo antes disso, quando a gente trabalhava na ociosidade, né? Assim, com uma disponibilidade, uma utilização baixa, nós sempre trabalhamos sempre na expectativa de um dia ele poder trabalhar a plena carga. Então nós sempre fizemos as modificações, sempre fizemos as nossas manutenções, os nossos projetos, as nossas alterações dentro do Mineroduto, para um dia ele atender a plena carga. Tanto que quando nós começamos a trabalhar a plena carga, e as produções da Samarco vieram crescendo, nós não tivemos sérios problemas com isso, né? Nós fomos acompanhando sem grandes problemas. A introdução da computação mudou muita coisa? Mudou demais, né? Porque ninguém mexia com o computador, né? Então, né? E na Samarco, acho que como qualquer outro lugar, começou a ter alguns computadores, né? Então ninguém mexia, olhava assim meio atravessado, será que eu tenho que mexer com isso e tal, né? E na época, então tinha um ou outro, né, que se destacava no uso do computador, né? Aí esse cara, coitado, todo mundo recorria para ele, né, para poder aprender, né? Alguma coisa, poder fazer algum trabalho, né? E na época, em Germano, quando entrou a época do computador, nós estávamos também começando a trabalhar com o gerenciamento da rotina, fazer nossos gráficos, fazer nossas tabelas, né? E não existia computadores nas áreas, né? Existia o CEMIC, que era o centro de computadores lá da usina. Então, lá tinha uma meia dúzia, sei lá, uns 4 ou 6 computadores, e tinha um pessoal que trabalhava especificamente com eles. Tudo que você precisava tem que ir lá, né? Solicitava para eles fazerem. Para eles fazerem. Só que o volume, quando entrou esse gerenciamento da rotina, o volume de edição de trabalhos, né, era muito grande. Então, eu, pelo menos da minha parte, para não ficar para trás, eu ia lá para a CEMIC, ficava lá trabalhando com o pessoal
e acabei aprendendo, desenvolvendo, né, nos programas, né. Aí depois começaram a difundir, as secretárias começaram a ter, né. Aí veio o correio eletrônico, né. O correio eletrônico também era uma novidade, né. Só quem tinha era gerente, né, o correio eletrônico. Que época, mais ou menos? Ah, não sei, eu sou ruim de data, eu não tenho. 5 anos atrás? Não, mais tempo. Deve ter uns 6 a 8 anos, não sei por aí. E quando que o rádio foi desligado? Aquele rádio, Não, tem mais, acho que é 93 por aí. Hein? aquele rádio que fazia o contato entre Matipó e Ubu, quando que ele deixou de ser usado? Ele tem ainda, né? Mas não Ele fica o dia inteiro. não fica mais, né? Não, você fala na minha casa? É. Não, na minha casa depois já entrou o telefone Matipó e tal. Aí eu aposentei o rádio, né? Aí não tinha mais. Mas o computador entrou também na operação, hoje ele é digital, né? Ah, mas o computador na operação é muito recente agora. É Mudou muita recente. coisa? Mudou muito, porque mudou em termos de operacionais, a operação do mineroduto ficou mais segura, ficou mais bem, vamos dizer assim, bem gerenciada, mais bem acompanhada, facilita a tomada de decisão do técnico que faz o controle do mineroduto. Registros, né, das informações, eles são mais fáceis de serem resgatados, né, e também tem mais registros do que tinha antigamente. Aí, poxa, agora nós estamos com um projeto de automação, né, agora vai ficar tudo no informatizado. O painel analógico antigo foi aposentado ou ainda não? Não, ainda não, vai ser. Esse ano, não esse ano não, mas começo do ano, na estação de bombas 1 já vai ser aposentado. Eu acredito até o final do ano. Projeto até o final do ano. Agora, para tirar ele de lá, acho que no ano que vem a gente tira. Tem que Montar um museu. botar um museu. O problema é que ele não sai lá de dentro da sala, só picado, só cortado. Ah, é? Muito É grande, grande. é muito grande. Isso dá um jeitinho. Aí a gente foi construindo em volta, aquele negócio tudo, agora não sai mais. E o seu contato com o Germano hoje em dia é mais próximo? Então, mesmo físico, o senhor vai mais a Germano do que... Não, no eu início? trabalho em Germano também, né? Ah, o senhor trabalha Minha função é chefe de departamento de manutenção do mineroduto. Tem uma equipe de manutenção lá em Germano e tem uma equipe de manutenção em Matipó. E mais válvula 1 e válvula 2. A sua família não saiu de Matipó? Não, Continua não saiu, morando lá? continuo. Agora eu passo 2, 3 dias por semana em Germano e os outros dias em Matipó. Na mesma casa da Samarco ou o senhor Não, mudou? já mudei muitos anos, tem muitos anos. A Mudei. cidade cresceu? Nossa, cresceu muito, muito. Cresceu Agora já muito. tem supermercado, já tem Já médico? já tem mais de um supermercado, tem vários médicos. Né? Agora, Quantos habitantes tem Matipó? Matipó está com 18 mil. Ah, já. É. Quando eu fui para lá devia ter uns 7 mil, 20 mil, uma coisa assim. É a relação da Samarco com a comunidade em Matipó? Como é? A relação ela é bem próxima, né? Assim, porque tem os empregados que moram lá, as famílias dos empregados, tem os contratos de serviços, né? Então é uma relação que sempre foi boa, uma relação boa. E uma preocupação, tanto minha como da minha esposa, sempre a gente ter mostrar sempre uma imagem boa do empregado da Samarco e da Samarco. Eu tive um caso lá uma vez, teve um empregado que foi lá, o soldador, e ele trabalhava lá, e foi contratado para Matipó, né? E ele começou a passar na cidade, dava cano em todo mundo, não pagava ninguém. E o povo ia lá em casa para falar, pô, fulano, então, né, não está pagando a gente, então. Aí, por um outro motivo, nós dispensamos ele. Aí eu avisei o serviço pessoal, né, que tinha que fazer o acerto dele e tal. Aí pediram para ele ir lá. Aí eu falei, não, vocês podiam fazer o seguinte, manda o pagamento dele para cá. Naquela época pagava até com dinheiro, assim, via envelope, né? Manda o dinheiro dele para cá que eu vou pagar ele aqui. Aí avisei o pessoal, né, o pessoal do comércio, falei, olha, eu não vou deixar vocês entrar dentro dessa marca porque não é justo, mas o rapaz está indo embora, estou fazendo um acerto com ele hoje
em dinheiro e ele vai ter que passar pelo portão. Agora, se vocês quiserem receber, vocês tomam o caminho que vocês quiserem, né? Aí eles foram para lá, uns 4 ou 5 cercaram ele na porta. Todo mundo recebeu. Mas a gente sempre preocupa em manter uma imagem da Samarco sempre em bom nível, né? A tua equipe é toda masculina? Hoje é. Organização. É sim. E tem problema, assim, de alcoolismo, alguma coisa assim? Tem alguns casos. Tem alguns casos, são poucos, mas tem. Alguma... É complicado, né? Numa cidade pequena, às vezes. Isso é outra questão também, né? É uma questão difícil. Mas o pessoal tolera, a comunidade tolera. Desde que não faça bobagem, a comunidade tolera. Porque cidade interior todo mundo bebe. Todo mundo, a diversão que tem é o sujeito ir pro boteco. Não tem outra, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada disso, né? Não tem praça para passear, não tem... Praça tem, né? Mas praça não é o tipo de praça que você vai na cidade grande, né? Então, não tem shopping. Então, o pessoal gosta do boteco mesmo, não tem jeito. É tolerável, a bebida é tolerável, só que não pode perturbar os outros, né? O nível operacional, eles vêm de outras cidades ou a Samarco recruta em Matipó? Quando eu fui para lá, logo no início, tinha muita gente de fora. Mas era complicado, sabe? O pessoal não queria parar na cidade, ninguém. Então, nós começamos a fazer o recrutamento dentro da cidade. A maior parte hoje é da cidade. Só o nível técnico, que é muito difícil achar lá, às vezes a gente traz de fora. Mas hoje, por exemplo, Matipó tem uma equipe que é bem enraizada em Matipó. Mesmo o pessoal que veio de fora, pessoal que tem muito tempo. Então, eles estão bem enraizados. Não lá. há muita rotatividade. Muita gente casou lá, então ficaram lá mesmo. Não, rotatividade de Matipó não tem nenhuma. Acabou depois que você foi pra lá. Não, depois de um tempo que eu fui para lá, né? Porque Você depois foi renovando também, né? Não, depois que foi... eu renovei muita gente lá, né? Uma coisa... Eu quero fazer uma viagem no tempo agora. Uma coisa que ficou lá para trás, como era sua esposa, você já falou. A outra é o surfista carioca em Campos de Goytacazes. O senhor surfava no Rio Paraíba? Não tinha jeito, né? Não tinha. Lá era... Não, quando eu morei em Campos, eu ainda não tinha... Não surfava, eu era mais novo, né? Devia ter uns 9 anos, uns 10 anos. 10 anos, 10 Sua mãe anos. era viva? Minha mãe era viva. É porque era muito levado. E minha mãe casou de novo e eu não brigava muito com meu padrasto. Era novinho, mas ninguém me aguentava muito, não, né? Aí minha mãe, eu acredito que, né, eu estivesse atrapalhando até a relação, né, do segundo casamento dela. Aí ela pediu para minha tia dar um tempo comigo para ver se eu chegava nos eixos, né? Aí eu fui, morei 2 anos, aí voltei. Quando voltei que mansinho. Essa tia, descreve como ela era. Era uma tia boazona, igual mãezona mesmo, né? E ela tinha uma filhinha, né? Que até faleceu depois, novinha. E eu ficava cuidando da minha priminha, dessa priminha que faleceu, né? Eu me dava muito bem com ela. O marido dela era comerciante, ele vendia bebidas e tal. Então saía muito com ele para entregar bebida, para vender, né? Então foi uma época boa da minha vida também. Eu estudei no colégio de padres e fui coroinha, né? Andava muito com o pessoal, com os padres, a gente viajava muito porque ele gostava de fazer missas em outros lugares e eu sempre saía com ele porque ele gostava. Eu também não tinha nada que me impedisse, né? Eu gostava de sair com ele, a gente ia para as fazendas fazer missa, né? E foi uma época boa, embora eu não estivesse com a minha mãe, né? Mas foi uma época boa. Andava de bicicleta, porque Campos é aquele baixadão, né? O senhor morava na cidade? Mesmo. Morava na cidade, então é um baixadão e andava de bicicleta o tempo todo. Bicicleta lá tinha licença, né? Tinha que ter licença. Ah, é? Era placa, tinha placa. Tinha que pagar a licença, emplacar. Igual carro. Como é que chama essa tia? Minha tia Iva.
Ela faleceu também, tem uns 2 anos que ela faleceu. E o nome do colégio que o senhor estudou? Né, do Salesiano. Ele era um colégio também, assim, pode-se até dizer um colégio de elite, sabe? Um colégio caro, era pago. E era tudo educação toda católica, né? E a gente aprendia a ser coroinha. Ficava o dia inteiro no colégio, eu ficava praticamente o dia inteiro. Saía à tarde, né? De manhã saía à tarde. Almoçava lá e tal. Era um semi-internato, né? Chamava Colégio Salesiano. Esse é o Colégio Salesiano de Campos. É do mesmo grupo salesiano, né? Que tem em outros lugares. O senhor, como sempre, se adapta muito bem aos lugares que vai. Eu não Procura tenho. extrair o melhor de cada lugar. Eu brincava muito, Campos a gente soltava muita pipa, andava muito, era muito ao cinema naquela época dos filmes de Tarzan, dos filmes romanos, né? Aquela época era uma época boa. Aí eu fiquei mais assim, minha mãe, depois eu fui morar de novo com a minha mãe. Aí depois eu me acertei bem com meu padrasto, né? Tanto que quando eu casei, a minha inquilina não liberou o apartamento, né? Porque não deu tempo, né? Aí eu já estava com o casamento marcado, né? Aí casei, aí fui morar com meu padrasto, eu e minha esposa. Aí moramos lá mais uns 6 meses, até minha inquilina liberar o apartamento. Ela liberou, nós mudamos. Mais alguma coisa? Não, acho que Vou botar talvez só das suas irmãs. Quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho 3 irmãs. Eu falei 2, né? Porque na verdade, eu tenho uma irmã que é filha do meu pai com minha mãe, outra irmã que é filha do segundo casamento da minha mãe, e tem uma outra que eu falo que é irmã também, que é do primeiro casamento do meu padrasto. Meu padrasto também, quando casou com minha mãe, era viúvo. Tinha uma filha. E a minha irmã mais velha, que é a Tereza, né? Ela é mãezona mesmo, assim, né? Ela cuida da outra minha irmã, porque minha irmã mais novinha, né? Do segundo casamento da minha mãe, cuida como se fosse filha dela, né? Eu me dou bem com todas elas, mas me dou melhor assim, com mais intimidade, mais contato com a minha irmã mais velha, né? A outra eu perdi o contato dela cedo. Depois que eu casei, né? Ela ainda era novinha, então ela continuou morando com o pai dela, né? Que era meu padrasto. E eu fui levando a minha vida e tal, e eu perdi uma parte da vida dela, né? Viajei também, fui para Minas, né? E afastou mais. A minha irmã mais velha eu já estava bem embasado com ela, né? Nossa relação já era muito forte, né? A outra não, ela ficou uma relação mais enfraquecida justamente porque nós perdemos o contato de um tempo maior. Quais são os nomes delas? A Tereza, né? Que é a mais velha, e a Adriana, que é a mais nova, e a Márcia, que é do primeiro casamento do meu padrasto. O senhor é o mais velho? Não, eu sou do segundo. A Tereza é a mais velha. A Tereza é a mais velha, né? Mas ela é mãezona mesmo, assim, com essa outra minha irmã. Mãezona demais. Ela mora no Rio. Ela mora em Teresópolis. Morava no Rio, depois aposentou, trabalhou muito tempo na IBM, aposentou e mora em Teresópolis hoje. Mais alguma coisa? Finalzinho. O que você está achando desses 25 anos da Samarco, dessa comemoração toda? Eu acho ótimo. Segunda-feira eu estou saindo de férias com a viagem, né, que eu ganhei, né? Estou animadíssimo. Eu ganhei uma viagem para onde? Eu vou para a Costa do Sauípe, aqui perto de Salvador. E eu tô Era um prêmio? É um prêmio pelos 25 anos. Todos os que fizeram 25 anos tiveram um prêmio, né? Ou a viagem ou uma televisão, né? Eu escolhi a viagem. Estou animadíssimo. Foi segunda-feira, eu e minha esposa. Bom, né? Bom demais. Mas eu acho que no dia da festa, né? A emoção é muito grande, né?
Inclusive eu encontrei pessoas que trabalham comigo até hoje, né? Trabalham até direto comigo, né? E trabalham, o Camilo, por exemplo, eu fui entregar para ele o prêmio dele dos 25 anos, a homenagem. Então, foi uma emoção muito grande. Eu já passei pelos 10, pelos 20 e agora pelos 25, né? E de você ter passado esse tempo aqui com a gente, falando sobre a sua vida, a sua infância, adolescência e a sua experiência dentro da Samarco, o que você achou disso? Eu acho legal porque a gente... Isso vai ficar um registro, né, do que a Samarco já teve como empregado, como uma pessoa que se dedicou, né, à empresa. Porque daqui a 20 anos, 30 anos, 10 anos, não sei, né? Eu acho que a gente vive muito da história, né? Eu acho que se a gente não faz isso que vocês estão fazendo agora, né? Eu acho que essa história da Samarco ela vai ficar perdida, né? Então, eu acho que é o momento certo. Porque daqui a pouco eu já não estou aqui, o Avelino está aí fora, não vai estar aqui mais, né? Os outros que estão dando depoimento, mais um tempo já não vão estar aí, né? Então, acho que esse registro é importantíssimo para a história da Samarco. Eu acho que o passado da gente, tanto da nossa como das empresas, né? Ele é um documento importante, né? Quando às vezes a gente vai em alguns lugares assim visitar, né? Eu adoro ver foto antiga, né? Aí a gente vai visitar um lugar e aquilo a gente encontra, às vezes, uns painéis, né? Com as fotos, né? daquele local, daquela empresa, né? Daquela família, né? Encontra aquelas fotos antigas, né? Eu vivo com aquilo, vibro com aquilo, gosto de ver. Então, eu acho que esse passado aí, esse resgatar isso aí, guardar, vai fazer sucesso aí no futuro. Né? Seu Carlos Alberto, foi um prazer entrevistar o senhor. Tá A ótimo. gente queria agradecer, muito obrigado. Ótimo. Obrigada Obrigado. mesmo. Acabou a sabatina. Acabou o calor, não é? Agora, tinha uns causos de Matipó também, né? Pois é. Quer contar? Ai, vamos? Vamos. Pra dizer a verdade, eu parei, não, porque eu na tinha até mais tempo, mas é por Tem conta quanto do calor. tempo? Tem mais 19 minutos. Seu 19 Camilo, Não, casa pequenininha. seu Camilo Lely, tá na próxima. Ah, lista tá? também, tá, lógico que tá. Beleza. Então você retoma falando. Agora a gente vai retomar só pra completar. Pera, desculpa. Ok. Você teria algum caso interessante, engraçado pra contar do seu trabalho em Matipó, na Samarco? Eu tenho 2 causos, né? Tem mais, né? Mas os 2 interessantes, né? Um eu já até contei no jornalzinho, acho que já contei no jornalzinho, ou na intranet, eu não sei, uma coisa assim. Um deles é o vizinho nosso, né? De terreno ali. Ele me passou na minha casa, né? Me procurou lá no final de semana, eu estava em casa, tranquilão e tal. Aí ele chama Sinfroninho. Aí ele, doutor Carlos, eu queria conversar com o senhor aqui, porque as minhas vacas estão andando ali naquele terreno ali da Samarco, porque ali não tinha cerca, né? Não tinha nada. Minhas vacas estão andando ali no terreno da Samarco e elas estão comendo aqueles cupim e estão morrendo e tal. Eu falei, ô Sinfroninho, eu nunca vi vaca comer cupim, não. Mas doutor Carlos, você podia dar um jeito de tirar aquele cupim lá. Falei, ô Sinfonia, eu vou sair no pasto lá com o pessoal cortando cupim. Não, mas doutor Carlos, você tem que dar um jeito, tira aquele cupim do pasto, eu não aguento mais aquilo está matando minhas vacas, embucha minhas vacas todas. Falei, mas Sinfonia, não tem jeito não, eu nunca vi isso não, vaca comer cupim. Não, mas aqui, quando ela pega aqueles cupim branco, ela engasga com aquilo. Os cupim brancos eram aqueles copinho descartável que a gente jogava fora. Né? Jogava lá no lixo, a vaca vinha, o vento levava aquilo, a vaca vinha e comia esses copinhos descartados, chamava cupim, né? Aí teve um outro lá também, um vizinho lá, ele chegou lá na estação de bombas
E minha sala fica assim no alto, né? Então ele parou a caminhonete dele embaixo, né? Subiu aqui a escada lá e falou, doutor Caldo, aqui eu comprei uma máquina de ver longe, que é um negócio de doido. Falei, ô Chavinha, máquina de ver longe, eu não. O que é isso? Vai lá buscar pra mim. Ele desceu a escada correndo, foi lá na caminhonete e voltou. Aí buscou um binóculo, né? Falei, ô Chavinha, isso é um binóculo, Chavinha. Ó, mas eu vou te falar um negócio. Esse binóculo, a gente vê longe, mas vê longe mesmo. À noite, a gente vê a lua assim, mas você olha com ele, você vê tudinho na lua, mas perfeitinho, perfeitinho. E vou te falar um negócio, esse negócio que o povo fala que tem São Jorge na lua, tudo mentira. Isso é verdade, hein? Virou um cientista, né? Observou e constatou que não tem, é mentira. Era de Velon. Tem Isso aí. mais algum divertido, Isso aí. assim? Tem um do Chavinha desse mesmo do binóculo, naquela época da guerra do Ayatollah Khomeini lá, você lembra? Aham. Que os americanos estavam em guerra e tal. Ele falou assim comigo, ó, se eu fosse aqueles americanos, sabe o que eu fazia? Eu pegava uma bomba atômica, chuchava na boca do canhão assim, soltava em cima daquele paizinho lá. É engraçado demais. Vou fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando a oportunidade. Grandes apuros em Matipó, Mineroduto em geral. Acidente, vazamento. O que teve nesse sentido? Nós tivemos esse foi grande, né? Foi um vazamento. Nós tivemos ali perto de Espera Feliz. Foi um vazamento que abriu tubo, mas vazou, estourou minério para todo lado, terra. E a gente não tinha experiência para isso, né? Então nós saímos procurando vazamento, achamos, né? E como qualquer problema, parece que sempre acontece fora de hora, né? Parece que sempre uma hora ruim. Aí fomos para lá à noite, um frio danado, para escavar, para poder mexer. E ninguém tinha experiência com isso. Então, eles saíam, pessoal de Germano juntando material, carreta de tubo, não sei mais o que, uma confusão, um tanto de gente. Né? Acabamos fazendo serviço, com muita dificuldade, mas trocamos um pedaço de tubo, né? E como é que descobre o vazamento? Cai a pressão? Cai a pressão. Tem medidor que... Tem se ele for grande, né? Se ele for pequeno, a gente não vê. E qual tinha sido o problema? Junto ou ele rompeu mesmo? Ele foi numa situação de partida, né? Ele tinha dado um entupimento, então associou um fato também do aço do tubo já ter um defeito, né? Então associou e acabou estourando. Né? Depois nós tivemos um outro agora, né? Esse ano, né? Esse ano nós tivemos ali perto de Cachoeiro de Itapemirim, mas aí foi bem tranquilo, assim, repara, já não teve tanta correria, né? Já sabíamos como fazer, já estamos bem equipados, né? Então foi tranquilo. A questão da linha de servidão do Mineroduto, ela foi respeitada, foi invadida em certos pontos, como é que está isso? No início, nós não tínhamos uma vigilância, né, sistêmica, né, sistemática, né? Ouvia falar, vamos lá, né? Você está construindo no lugar errado e tal. Mas muitas pessoas construíram e nós não ficamos sabendo. Aí nesse tempo, nós entramos com muita ação jurídica, né? Tentando fazer a reintegração de posse, fizemos muitas, né? Demolimos muitas obras. Mas aí depois disso, já tem muitos anos atrás, nós iniciamos uma inspeção sistemática. De mês em mês, todo mês, o cara corre a linha, uma vez por mês. Então, depois disso, nós não tivemos caso nenhum. Ela está totalmente livre? Não, ela tem alguns casos antigos, né? Porque teve casos que nós não conseguimos fazer reintegração e demolição, então nós fizemos acordo de demolição a qualquer tempo. Então, ficou lá, mas que não foi avaliado também a questão do risco, né? Coisas que não têm risco, obras que não têm risco. Tipo curral, residência nós não deixamos. Mas muro, essas coisas a gente fez, né? Um acordo de demolição a qualquer tempo, quando passar outro mineroduto, se houver necessidade de demolir, derruba, porque já está
Essa faixa de servidão tá previsto mais um mineroduto? A faixa de servidão ela é dimensionada para 5 a 6 minerodutos. Ela chega a passar por alguma área urbana ou não? Passa. Ali, nós temos 2 casos. Temos quando passou dentro da área urbana e teve quando a área urbana veio para dentro do mineroduto, né? Tem os 2 casos. Nos Aqui, últimos 25 anos. então teve muita vila que cresceu em volta do mineroduto. Então aqui, por exemplo, em Minas Gerais aqui, tem aqui Santo Antônio do Grama, o mineroduto passou pela rua, dobrou a esquina e foi embora. Dobra a esquina mesmo. Então, tem esses casos. Antigamente o pessoal achava uma vantagem muito grande, né? Passar o mineroduto ali, muita obra e tal. O povo não tinha, não era politizado para isso, né? Para poder propor outras opções, né? Então, passa por ali mesmo e fim de papo. Vai embora. Segue caminho. Segue caminho. Né? Tá joia. Não, acho que é isso. Obrigado de novo. Tá bom? Ok. Ótimo. Deu quanto tempo? 1h50. Ok.